Amor, você não tinha que estar estudando para residência? É Medicel, lembra? Hoje eu vou ouvir um podcast para me preparar para o simulado do hospital que eu quero prestar. Vou te mostrar. E é muito prático, porque o cronograma que eles preparam é feito sob medida para o que eu preciso. Bem legal. E esses gráficos aqui, ó? Esses gráficos servem para acompanhar o meu progresso. Daí o mais legal é que eu consigo comparar com o desempenho de outros alunos, inclusive os. Gente, bom dia. Vou esperar aqui um pouquinho o pessoal chegar e aí a gente já começa. Tem alguns recadinhos para dar primeiro. Primeiro que o primeiro palestrante, ele infelizmente não pôde comparecer porque ele teve uma emergência. Ele está nesse momento no pronto-socorro e a gente não consegue contar com a presença dele por esse motivo. Então, essa primeira palestra não vai acontecer, mas a gente vai aproveitar para fazer uma introdução do evento. Depois, 11h30, a gente vai ter a primeira aula e vamos passando as palavras durante esse período para o pessoal que quiser ganhar horas. Aí eu redivulguei para o pessoal chegar, tá bom? Já reenviei para os inscritos.
Amor, você não tinha que estar estudando para residência? É Medicel, lembra? Hoje eu vou ouvir um podcast para me preparar para o simulado do hospital que eu quero prestar. Vou te mostrar. E é muito prático, porque o cronograma que eles preparam é feito sob medida para o que eu preciso. Bem legal. E esses gráficos aqui, ó? Esses gráficos servem para acompanhar o meu progresso. Daí o mais legal é que eu consigo comparar com o desempenho de outros alunos, inclusive os que já foram aprovados. Na hora de estudar para residência, menos é mais. Menos estresse, menos desgaste, mais chances de passar. E se você não passar, a Medicel devolve o seu dinheiro. Medicel é o melhor jeito de estudar para residência e aprova 2 vezes mais que qualquer outro curso. Minimize o estresse, aumente suas chances. Faça Medicel. O melhor jeito de estudar é o seu. Bom dia, gente. Bom, vamos começar o evento. Alguns recados gerais é que a gente vai passando as palavras durante o evento, mas a gente avisa para vocês, principalmente pelo chat, então fica de olho. E o nosso primeiro patrocinador, que ia começar a palestra agora, ele infelizmente não pode comparecer porque ele teve uma emergência e precisou estar no pronto-socorro. Então, a gente não consegue, neste momento, contar com a presença dele. Mas, assim que der 11h30, a gente já começa a próxima aula e segue com o evento. Vamos fazer uma pequena introdução agora, passar um pouquinho as palavras dos patrocinadores, e a gente pode soltar a qualquer momento a primeira palavra, então fiquem atentos aí, tá bom? Obrigado pela participação, a gente vai passar a palavra dos patrocinadores e falar um pouquinho sobre o evento em breve. Você não tinha que estar estudando para residência? Uhum. E aí?
Medcel, você não conhece? Olha só, tudo acontece aqui nessa plataforma online. E é legal por quê? Porque tudo que a gente vê na prática aqui no internato, eles explicam com muito mais profundidade nas videoaulas. Não é incrível? Interessante. Deixa eu te mostrar. Também dá pra estudar através de podcasts e capítulos de texto. E depois dá pra você praticar ainda mais com os quizzes e simulados. Uau! E o que é isso? Esse é o coach de aprovação. É um especialista da Medicel que manja tudo sobre prova de residência. Ele prepara o seu plano de estudos com cronograma e tudo. E te cobra quando precisa. É legal porque te ajuda a ter mais disciplina. Que demais! E onde eu me inscrevo? Na hora de estudar para residência, menos é mais. Menos estresse, mais chances de passar. Aumente suas chances. Faça Medcel. O melhor jeito de estudar é o seu. Estresse, dor de cabeça e ansiedade são sintomas clássicos de quem estuda para residência médica. Mas fiquem tranquilos, vocês não precisam passar por nada disso. Não? Claro que não! Limpa essa mesa. É Medicel, galera! Medicel é assim, um jeito simples e prático de estudar para residência. Todos os conteúdos que você precisa na palma da sua mão. Todos os conteúdos? Todos! A Medicel sabe o que cai nas provas e recomenda só o que você precisa estudar. Tá, mas como eu faço pra me planejar? Não se preocupa, a Medicel tem o coach de aprovação, um especialista dedicado que organiza seus estudos e te cobra quando precisar. Mas e se eu não passar? Sem problema, a Medicel devolve seu dinheiro. Medicel é o melhor jeito de estudar para residência e aprova 2 vezes mais que qualquer outro curso. Minimize o estresse, aumente suas chances, faça Medicel. O melhor jeito de estudar é o seu. Bom, gente, o evento ele é focado especificamente em áreas da medicina, porque a gente queria trazer um pouquinho para vocês do que são essas áreas e o que a gente pode fazer pela medicina, além daquilo que a gente já conhece, da residência, o clássico. Então, é um jeito de trazer uma informação para vocês de uma forma que não seja tão maçante e que vocês tenham essa experiência com profissionais que já passaram por isso e que realmente podem contar um pouco da trajetória e tudo mais. Bom, como eu disse anteriormente, as palavras a gente está enviando no chat, então fiquem atentos que no finalzinho eu vou enviar o formulário e todo mundo que está inscrito no evento vai receber a certificação de 6 horas. Só que a gente precisa que vocês coloquem todas as palavras certinhas, então fiquem atentos que eu vou mandando ao longo do evento. E é isso aí, a nossa próxima aula agora é 11h30, então até 11h30 a gente vai ter um pequeno intervalinho, tá bom? Aí podem aproveitar para fazer um lanche, beber um café.
Bom dia, pessoal. Eu vou apresentar a nossa primeira palestrante, que é a professora Antônia Tânia da Franca Xavier. Ela é enfermeira formada pela Universidade de Fortaleza. Ela é especialista em diabetes mellitus e arterial pela Escola de Saúde Pública do Ceará. Ela é mestre em ciências pela Universidade de São Paulo e ela atua no SUS desde 2007, com ênfase na atenção primária à saúde. E ela é docente do curso de medicina da Universidade Cidade de São Paulo desde 2018. Ela vai apresentar o tema Relação Interprofissional no SUS. Professora, se você já estiver aí e quiser espelhar, por favor. Oi, pessoal, bem-vindos. Tudo bem com vocês? Que bom encontrar ex-alunos e alunos atuais, assim, para a gente poder fazer um debate, uma discussão. Na manhã de sábado, vocês realmente são bem especiais, né? Para a gente poder fazer uma discussão desafiador, né? Eu estou aqui com vocês, com os futuros médicos, e a gente discutir um tema que cada dia mais está em crescente debate, né? Essa relação interprofissional. Então, para a gente promover essa interação profissional, se vocês sentirem vontade de ligar a câmera, será um prazer para a gente se conhecer, né, e para esse contato olho no olho, né, quem foi meu aluno, sempre eu falo, né, esse contato, essa relação, ela precisa ser mais próxima, então fiquem à vontade aí para a gente poder fazer uma discussão, já que talvez a gente ganhe um tempinho agora, vamos fazer um debate, vamos fazer uma discussão aqui proveitosa. Eu trouxe alguns espelhos, né, para basear aqui a minha discussão. Eu vou espelhar agora, vocês me confirmem, por favor, se está compartilhando. Tá sim, professora, está no modo apresentação já. Legal. Por favor, vocês me interrompam a qualquer momento, tá? Fiquem à vontade para a gente poder fazer essa discussão, né? Um papo mais leve, sem tanta formalidade. Então, para quem não me conhece, eu sou a Antônia, sou professora do primeiro e segundo ano da disciplina de atenção primária interdisciplinar. E aí eu quero agradecer o convite, né, que foi feito pela Carol e pelo Carlos, para a gente poder estar discutindo relação interprofissional no SUS. Depois eu fiquei pensando, poxa, precisamos desse debate nas escolas de medicina. Vocês foram muito ousados e felizes em promover esse debate. Precisamos de construir mais essa relação interprofissional. E vocês estão dentro de uma instituição, e aí eu fico pensando, a formação dos meus alunos é no SUS ou para o SUS? Né? Vocês estão em espaços públicos desde o início da formação de vocês. Por favor, a formação de vocês é para o SUS. Né? Então, eu já quero aqui deixar, para quem me conhece sabe, eu quero deixar aqui meus conflitos de interesse, que eu sou defensora do SUS. Né? E aí eu quero, quem é meu aluno sabe, que eu pretendo cada vez mais construir uma formação médica para o SUS. E aí, quando a gente se depara, num sábado, me cortem, tá, que eu falo demais, mas quando a gente se depara no sábado aqui, mais ou menos 10, 15 alunos, numa manhã, fazendo essa discussão, poxa, vocês me deixam cada vez mais esperançosos. É desafiador e cada vez mais difícil a gente estar discutindo a relação interprofissional. E aí vocês promovem um debate. E eu estou presente com mais 10 alunos, por favor, eu já saio daqui feliz, porque uma informação vai ser semeada. Não é possível que vocês não saiam daqui hoje com algo para acrescentar e com um olhar para a educação médica interprofissional. Tá bom? Então, vamos lá. Me interrompam a qualquer momento. Vamos fazer uma troca. A Ana aí, que foi minha ex-aluna, por favor, vocês já me conhecem, por favor, a gente tem aí uma ligação íntima para a gente poder discutir e proferir um debate mais leve, tá? Deixa eu ver se eu consigo passar. Ok. Vocês sabem que eu sou de metodologia ativa, então tá com slide para mim é desafiador. E aqui eu quero trazer essa discussão, né? Discussão no SUS, a formação de vocês é no SUS,
A formação para vocês é para o SUS, porque hoje a gente visualiza aí 76% da população brasileira que usam o SUS. Então, por que não discutir essa relação interprofissional no SUS? Então, vocês sabem, e eu venho dizendo desde a primeira etapa, como o corpo, como a vida, como as pessoas, elas são complexos. O cuidado humano é complexo. E eu sempre estou dando uma chacoalhada em vocês que não é só uma profissão, ela não é suficiente. Eu vejo o quanto é importante essa formação de vocês ao longo dos próximos 6 anos, mas que o processo de trabalho de vocês sozinho, a gente não consegue atingir um bom cuidado humano. Por quê? Porque é complexo, né? Vocês viram o quanto nós temos dimensões nesse cuidado humano, dimensões biológicas, psicossociais, o quanto os determinantes sociais, essa determinação social, o quanto implica em cuidado em saúde, nessa visão saúde e doença, ela não é só biológica, né? E é por isso que nós temos vários núcleos de saberes. Eu diria aqui que nós temos mais de 12 profissões no cuidado em saúde. E por isso a gente não pode e nem deve produzir sozinho, né? Isso enquanto formação médica. A gente precisa de uma comunicação, a gente precisa de diálogo. E é por isso que no último Congresso de Educação Médica, um grande e especial sanitarista, ele fala assim, a formação médica, ela precisa da habilidade de comunicação. Ela precisa de humanidades. E vocês têm isso desde a formação, desde o início. E ainda eu digo mais, vocês ainda precisam da psicologia. Né? Não é bobagem o que eu estou falando, o quanto isso é importante na formação de vocês para produzir um cuidado em saúde. Porque só a partir disso é que nós vamos entrar aí num trabalho de cultura de colaboração. Né? Então, é importante treinar a habilidade de comunicação. E assim a gente vai permitir aberturas, romper barreiras e trabalhar com essa díade de saber e poder. E aí eu trago até aqui o painel da última campanha da dengue. O problema de uma sociedade, né, o problema de saúde de uma sociedade, de uma família, de uma pessoa, é de todos. E a solução também. E é por isso que foi me concedido essa fala de trabalhar essa relação profissional no SUS. Né? Eu atuo no SUS desde 2007. E o quanto isso é desafiador, porque em todas as relações médicas, né, que eu trabalhei conjuntamente, a gente precisa do nutricionista, a gente precisa do psicólogo, a gente precisa do físio. Eu confesso, quando eu saí da graduação, eu tinha noção de que fono só tratava gagueira e, sei lá, e o quanto a gente precisa saber sobre a ocupação do outro, sobre a profissão do outro, né? E é por isso que vocês estão desde cedo imersos em serviços de saúde pública para poder aprender o trabalho do outro e fazer junto com o outro. Aproveitem, porque passa muito rápido, né? Esses 6 anos. Tudo bem? E aí, quando vocês falam, como é que essa relação do SUS, essa interprofissionalidade? O SUS, ele é interprofissional, pessoal. E aí eu trago essa afirmação da publicação feita pela PEDUSE em 2016. A PEDUSE é uma das maiores produtoras desse conceito, né, em literatura nacional e internacional, e ela trabalha com interprofissionalidade. Leiam sobre PEDUSE. Né? Além do Dunca, além do Sobota, além do que vocês estão... Leiam, façam uma literatura sobre interprofissionalidade. A PEDUSE é uma dessas referências literárias aí, e ela trabalha com interprofissionalidade. E ela diz, por que o SUS é interprofissional? Porque ele é construído e ele é consolidado como esse espaço de atenção à saúde. Onde nesse espaço eu também produzo educação profissional. Vocês estão lá produzindo essa prática colaborativa. É no SUS que nós visualizamos gestão, controle social. Nós aprendemos e discutimos isso na primeira etapa. Né? E, além disso, ele é um sistema que é orientado por princípios, não tem como não resgatar os princípios do SUS. Né? Então, justamente para produzir essa integralidade do cuidado.
Então, precisamos, assim, trabalhar orientado por princípios, precisamos trabalhar conjuntamente para a gente poder alcançar essa integralidade do cuidado. Tudo bem? Estão me acompanhando? E aí, aqui eu deixo alguns dos programas, né? A gente trabalha a interprofissionalidade, seja no manejo de condições agudas, seja no manejo de condições crônicas, na reabilitação, né? Quem tiver a oportunidade de conhecer serviços como o SER, vocês vão ver que numa dinâmica, né, que o paciente se apresenta, que essa pessoa se apresenta, ele vai precisar de multiprofissões, de várias, e que elas precisam estar integradas. Eu não consigo trabalhar sozinho no meu quadrado. Vocês me entenderam, né? E aí é quando eu quero destacar, por exemplo, a estratégia de saúde da família, que é a minha área de atuação. A gente visualiza, vocês conhecem quantos profissionais estão inseridos dentro desse espaço. Eu não tenho só o profissional médico, eu tenho enfermeiro, eu tenho um técnico, eu tenho ACS, cada um produzindo o seu saber. E é por isso onde tem, né, a gente trabalha essa díade do poder e do saber. Nenhuma profissão se sobressai pela outra. Vocês têm uma formação unidisciplinar, ela é importante como núcleo de saber de vocês. Lembra, a gente trabalha muito sobre núcleo e campo, mas é preciso que esse núcleo de vocês atuem conjuntamente com outros saberes, né? E é por isso que, por exemplo, eu cito o NASF, né? Em alguns estados do país, em algumas cidades, o nome mudou para equipe multidisciplinar. E aí nós temos várias profissões, né? Nós temos um elenco de profissões aí produzindo cuidado. Por quê? Porque essa relação interprofissional ela é centrada na pessoa, no usuário. Eu não gosto muito de usar esse termo usuário, eu gosto centrado na pessoa, numa família, num território. Isso seja em ambiente público ou privado, tá? E é por isso aí a gente tem experiências de atenção primária de outros países, como, por exemplo, Inglaterra, né? Nessa cultura de trabalhar a interprofissionalidade. Vamos lá? Aí eu pergunto para vocês, e para mim também, como é que está sendo sua formação? Como é que foi a minha formação? Hoje no Brasil a gente tem um cenário muito parecido com esse, né? Cada um no seu quadrado, cada um no seu campo. Né? A gente tem o campo da enfermagem, da físio, da fono, da medicina, da odonto. E aí é que a OMS problematiza, ela vem trazendo isso para vocês. Ei, como é que eles vão trabalhar juntos se eles não aprendem juntos? E é daí que surge a preocupação de uma prática interprofissional, de uma relação interprofissional. E aí a OMS publica, não vou lembrar o ano, mas ela publica esse livro, chamado Learn Together to Work Together. Vocês precisam aprender juntos para poder trabalhar juntos. Tem uma experiência muito interessante no México, se eu não me engano, onde as disciplinas se encontram. E era meu sonho, vou deixar aqui um sonho meu, que talvez eu ainda faça produzir na PS Inter, eu acho que eu já até comentei com a Ana, que um dia eu quero que vocês construam um PTS junto com a físio, com a fono, com a TO, com a enfermagem. O PTS não é do médico. O PTS é junto com a equipe. Chama o ACS, que é um profissional de ensino fundamental ou médio. Né? Quantos saberes nós temos aí produzindo? Não dá para a gente trabalhar só vendo modelo biológico. Não dá. E é por isso que as diretrizes curriculares, desde 2014, ela vem ampliando. Né? E o que a gente visualiza nesse último cenário? Estamos evoluindo. Nós temos hoje, por exemplo, residências multiprofissionais, colocando várias disciplinas, vários profissionais numa mesma residência, justamente para a gente poder trabalhar esse cuidado conjunto, com cada núcleo de saber. Né? Eu quero dizer para vocês que a unidisciplina é muito importante. Vocês vão seguir carreiras, e isso é super importante. Mas é só para eu quero enfatizar que o meu processo de trabalho depende também do outro, tudo bem? E é essa questão que tanto a OMS e a OPUS traz de provocação. Nós precisamos aprender juntos. Né? Eu, por exemplo, na minha formação, as primeiras disciplinas
a gente, na minha faculdade no Ceará, a gente faz junto, com a educação física, com a odonto, com a medicina, com a enfermagem, com, né, pelo menos as cadeiras, a gente lá chama cadeiras, né, disciplinas. Biologia, psicologia, anatomia, né, e depois a gente vai entrando aí nessa diversidade, cada um no seu núcleo de saber. E aí eu quero destacar esse livro que foi publicado pelo Institute of Medicine em 2000. Ele não é tão velho assim, né? Em 2000, e que ele fala errar é humano. E foi justamente a preocupação por conta que o erro médico é a terceira causa de morte no Brasil. Nos Estados Unidos. Infelizmente, nós não temos dados tão no Brasil, por isso que eu não trouxe, né? E lá é grande isso, inclusive eu discuti recentemente isso com os meus alunos, né? Quando a gente fala de prevenção quaternária, quando a gente fala de iatrogenias, né? Estados Unidos, erro médico é a terceira causa de morte. Desculpe o barulho. Tem barulho agora? Ok, meu vizinho decidiu começar uma reforma. E é por isso, a partir dessa preocupação, é que os Estados Unidos agora, na formação médica, investe nos currículos para uma disciplina sobre educação interprofissional. E esse livro, ele traz algumas falas assim, você precisa se comunicar com seu colega, senão seu paciente vai morrer. Eu estou sendo assim um pouco grossa, mas é mais ou menos essa a tradução, tá? Quando a gente vai discutir. Ei, você precisa trabalhar junto com seu colega. Senão você vai fazer uma iatrogenia. É maior o risco de você prescrever errado. É maior o risco de você pedir um exame errado. É maior o risco de ter erro de medicação, de ter erro de procedimento. E aí, quando as evidências mostram, né, em escolas que tem já uma educação médica interprofissional, eu diminuo o dano, eu diminuo erros. E aí a gente provoca uma discussão, né, numa prática mais colaborativa. E por isso que esse livro, se vocês conseguirem, é super legal essa leitura, né? Que errar é humano, mas a gente precisa trabalhar nessa prática colaborativa. Vamos lá. E aí é quando surge essa discussão. Antônia, multi, inter, né? Vocês escutam aí nesses espaços vários sufixos e prefixos. É disciplinaridade? É profissionalidade? Hoje vocês vão sair sabendo o que é isso. Então, primeira coisa, quando vocês escutam multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, quando a gente fala disciplinas, é de um contexto mais teórico, né? É embasamento mais teórico. Nós temos disciplinas atuando juntas. Quando a gente fala profissionalidade, a gente fala de práticas. Não é somente mais disciplinas, né? Nós falamos de práticas. Práticas de cuidado, práticas de atuação. Então, por isso que hoje o debate é sobre essa interprofissionalidade, essa discussão de práticas. E qual é a diferença de multi e de inter, né? E aí eu trago, para quem é meu aluno sabe o quanto que eu gosto do Paim, né? Eu trago aqui uma definição de Paim, e que ele usa na saúde pública. Então, ele, por exemplo, o conceito de multi, não sei se vocês compreendem, mas é o seguinte, nós temos várias disciplinas no mesmo espaço, só que cada um atuando com seu objeto, com seu núcleo de saber. E essa é um termo que a gente visualiza muito nos espaços de trabalho, essa multi, cada um, né? E aí, nossa, meu hospital, ele é multi. E aí a gente avança nesse conceito, a gente precisa integrar. E aí é onde essa autora, ela traz o conceito da saúde pública, não é só da atenção primária, mas da saúde pública, que é a integralidade, que é essa interdisciplinaridade e interprofissionalidade, ela gera uma nova disciplina. Por quê? Porque há uma intersecção, tem um encontro aqui, eu preciso interagir. Não dá para trabalhar só no meu quadrado, só prescrevendo metformina e insulina.
Eu tenho que integrar com outros saberes. Eu preciso saber se tem, por exemplo, com a farmácia, alguma interação medicamentosa das medicações que eu prescrevi. Eu preciso saber com a nutrição qual é a melhor rotina alimentar, né? Que melhor organização que eu posso fazer para uma pessoa com diabetes mellitus tipo 1 intolerante a glúten. Olha que complexidade. Então, é por isso que essa visão interdisciplinar, ela surge um novo método, uma nova disciplina, um novo objeto. Certo? E aí eu trago o conceito dessa educação interprofissional, né? E aí eu incluo vocês dentro desse papel da relação interprofissional no SUS. Por favor, vocês estão desde a primeira etapa nesses espaços. Essa semana eu fui na maternidade e encontrei com ex-alunos da nona, que estão na nona etapa. Vocês estão no SUS desde o início da formação de vocês. Então, é necessário para que essa educação interprofissional ela exista, ela ocorre quando estudantes ou profissionais de 2 ou mais profissões aprendem sobre os outros, com os outros entre si. E só assim a gente vai realmente encontrar uma colaboração mais eficiente, mais eficaz, mais efetiva para a gente poder melhorar resultados em saúde. Dúvidas? Vamos pensar num caso? Antônia, fala um caso aí, de que forma que a gente poderia trabalhar de forma interprofissional? Eu tenho vários para contar para vocês, mas a Carol e o Carlos só me deram meia hora para falar. Mas depois a gente pode encontrar pessoalmente para falar de mais e mais casos. E aí eu fiz um print literal de uma rede social com uma narrativa médica, tá? Depois vocês podem ir lá, enfim, eu trouxe a narrativa do Dr. Guilherme, que ele é médico de família e comunidade, isso é uma narrativa real de uma unidade básica de saúde da Vila Nova de Aguaré. Então ele traz o seguinte relato. E é um relato do cotidiano de milhares de pessoas, né? Nós conhecemos, né? Num país onde está difícil, né? A pandemia, ela mostrou, por exemplo, essa relação interprofissional, que nós precisamos dessa relação interprofissional. E então o doutor Guilherme, ele fez o seguinte post. Hoje tive uma das consultas mais tristes da minha vida. Mulher, 47 anos, nordestina, trabalhava como doméstica para uma família rica. Procurou a UBS preocupada com a pressão e com formigamentos que vinha sentindo nos braços. Conversando sobre os formigamentos, ela começa a chorar. E aí, quem é meu aluno de terceira etapa, a gente já vê dor, a dor na alma, a gente vê um pouquinho aí de Foucault, enfim, vamos lá. Diz que tinha medo daquilo ser algo ruim, que não podia morrer, pois tem um filho para criar. Expliquei que, pelas características, aquilo não parecia ser um infarto ou algo do tipo. Muito provável que fosse uma síndrome do túnel do carpo, doença comum para o seu ofício. Ela se tranquilizou, queixou-se também de uma angústia, de ser muito chorona. Questionei a razão dessa angústia e ela voltou a chorar. Disse que o trabalho exigia muito dela, pois, além da casa, a patroa também a fez cuidar de sua mãe doente, sem receber nada mais por isso. Tá com barulho, pessoal, aí? Não? De furadeira? Maravilha. Sobre o filho da patroa, disse, ele me ama muito, ele é um filho para mim. E que ele já até tinha lhe chamado para a piscina. Ele fala que é como se eu fosse da família. No fim das contas, o que essa paciente menos precisava era de ajuste da medicação. Meu ponto com esse relato é compartilhar com colegas da saúde que uma pressão alterada, uma parestesia, uma angústia como essa paciente se queixava, podem ter origem em lugares muito obscuros da vivência humana. Olha aí a complexidade biopsicossocial do ser humano. E que é nosso dever dar meios para que essas pessoas se fortaleçam. Ofertar o serviço social da sua unidade, acionar o CRAS, ofertar atendimento de outros profissionais, psicologia, terapia ocupacional, nutrição,
referenciar para a especialidade se for necessário, conhecer a sua rede, os lados bons e também seus gargalos. E mais do que isso, ofertar uma escuta qualificada, eu falo isso sempre, sem julgamentos e sem falsas promessas. E que, às vezes, é o simples ato de escutar. Só para fechar a história, ontem ela pediu demissão desse trabalho. Diz que iria finalmente priorizar a sua saúde e a sua família. Estava preocupada com o dinheiro, mas que não aguentava mais. Confessou que já estava agoniada, pois não queria deixar a casa, a família e o garoto que cuidava. Mas também sentia que a vida daquela família continuaria normalmente, com ou sem ela. Como ela não sabe ler ou escrever, estava tomando sua medicação de maneira errada. E a gente sequer pergunta qual é o grau de escolaridade das pessoas que nós atendemos, né? Simplesmente a gente prescreve, nem sei se com computador digitado ou com os rabiscos que a gente visualiza, e nem sequer a gente pergunta, você entendeu? Pedir à farmácia organizasse uma caixinha, separando as medicações conforme os horários de tomada para facilitar a adesão e otimizar o tratamento. Também ofereci para sentar com ela, numa próxima visita, e montarmos um currículo para que ela possa conseguir um outro trabalho. Para mim isso é pouco, muito pouco. Mas eu imagino que para ela possa significar muito, muito mesmo. É por essas e outras que a gente tem que continuar, sem hesitar. E eu fico feliz quando eu vejo aqui 10, 15 alunos nessa discussão comigo. E aí o que aconteceu? O post dele viralizou. Esse é um post de 2019, se eu não me engano, tá? Foi pré-pandemia, 2020 no máximo. E aí depois ele veio com essa colocação. Pessoal, jamais esperava uma repercussão assim no meu tweet. Vi muita gente tentando ajudar, mesmo não sendo profissional da saúde. Olha a interprofissionalidade além, né? A gente vê uma aí, uma transdisciplinaridade aí. Muito. Recomendo que vocês participem dos ativamente, seja em nível de UBS, municipal, estadual ou até nacional. Isso é SUS. Não sei se vocês sabem, mas a gestão das UBSs é de competência municipal. Sem querer, querendo, ele fecha com essa mensagem, enfim, caiu bem na nossa fala aí daqui a pouco, façam o voto de vocês nas próximas eleições, valer a pena também em relação à saúde pública. Vocês já são profissionais da saúde pública, gente. Sem saúde, sem educação, não há desenvolvimento de uma cidade. Aí ainda atualiza, sem uma saúde pública interprofissional, a gente não chega. E aí eu pergunto, eu deixo esse questionamento para vocês pensarem, que profissionais poderiam contribuir nesse caso? Né? Eu vi que o doutor Guilherme, ele não citou, mas parece que ele entende o que é uma colaboração interprofissional. Né? Eu vi ele citando os recursos da farmácia, só que farmácia não é só fazer caixinha, tá? É muito mais além. Né? Acionar uma prática interprofissional onde eu chamo outros colegas. Ei, Carol, farmacêutica, visualiza para mim, será que eu estou prescrevendo alguma medicação, interações, e por isso que ela está apresentando mais reações adversas? E por isso diminuiu a adesão? Será que a gente precisa aqui melhorar os horários de algumas determinadas medicações? Ei, Ana, vem cá, Nutri, vamos fazer uma conversa. Parem de ser médicos uau-uau. Eu falo isso, quem é meu aluno sabe o que é médico uau-uau, né? Parem de nutricionista, farmacêutico, chamem, façam essa colaboração interprofissional, discuta com um colega de vocês. Você sabe o que um TO faz, o que um físio faz? Olha aí a participação do físio nesse cenário. Ele suspeitava de uma síndrome de túnel do carpo. Vamos falar com a físio para ver que atividades a gente pode promover com essa senhora para uma melhor prática laboral, de acordo com a ocupação dela. Então, vocês visualizem aqui comigo que precisamos de múltiplos
opções, na verdade, de multi para compor, mas de in para a gente promover um cuidado. Né? Vamos chamar a psicologia. Vocês visualizaram aí o componente do papel do profissional de psicologia dentro desse cenário? Não é só medicalização que eu vou melhorar o choro ou a angústia dessa mulher, né? Talvez a gente possa discutir aí uma prática comportamental. Vamos chamar a nutrição. E não é porque ela só está acima do peso, né? Ou sair prescrevendo orientações de aspargos para essa mulher. Né? Vamos chamar um serviço social para ela organizar. Né? Quais os direitos que ela tem enquanto sociedade? Os direitos trabalhistas dessa mulher. Olha quanta nuance, gente. Olha quantas, né, quantos caminhos. Então, em vez de chamem, discutem. Vamos praticar junto essa prática colaborativa. Né? Eu sei que o meu saber enquanto enfermeiro ele tem um limite. O de vocês, enquanto médicos, tem outros limites. Mas vamos juntar esses limites para a gente promover um cuidado mais interprofissional. É essa mensagem que eu quero deixar com vocês. Né? Quando vocês forem para as unidades de saúde, vocês vão ver que a prática dos profissionais que vocês têm contato desde a primeira etapa é prática colaborativa. Eu preciso do outro do meu processo de trabalho. Né? Então, vamos pensar nisso. E é por isso que eu deixo essa mensagem, tá? Eu discutiria aqui o dia inteiro sobre prática interprofissional, porque tem muitos outros conceitos, tem os tipos de práticas, enfim. Mas o Carlos só me deu meia hora para tratar isso com vocês. Então, a mensagem que eu deixo é: o cuidado humano é muito complexo, pessoal. Não vejam a Antônia somente com uma glicemia alterada, ou uma pressão, ou chorona. É muito mais que isso. Todos os profissionais, eles são importantes, né? Mas é preciso que a gente aprenda juntos. A educação profissional e essa prática colaborativa, ela vem comprovando melhores, principalmente em instituições, depois eu posso encaminhar aí evidências e práticas, né, e situações de outras instituições, inclusive médicas, fora do Brasil, com essa formação colaborativa. Enxergar o outro colega, né, as outras profissões como parte integrante do meu processo de trabalho, e é por isso que quem é meu aluno, eu chego na sala das SS e eu falo que ele é um dos principais protagonistas daquele processo de trabalho. E a gente precisa aprender juntos. Aprendendo juntos, a gente vai saber trabalhar juntos, né, diminuindo conflitos, né, que é uma das questões que a gente trabalha em sala de aula, como diminuir esses conflitos, né, de saberes. E é por isso que eu coloquei várias imagens, né? Imagens de mãozinhas assim, tentando... Mas eu fui procurar a melhor logotipo, logomarca, que melhor representa essa relação interprofissional. E eu acho que essa representa muito. Não é só andar de mãos dadas. É aprender com o outro, entre si e sobre outros. E lembrando que o centro do cuidado são as pessoas que nós iremos atender de agora em diante, né? Então, com certeza, vocês vão ter um outro olhar, tanto para os colegas de trabalho que vocês lidam, né, dentro da atenção primária, dos ambulatórios, quanto para as pessoas que vocês vão atender. Então, eu deixo aqui o meu contato, quem quiser referência, quem quiser compartilhar, eu estou à disposição. Obrigada. Eu que agradeço. Não, Pro, você sempre é incrível nas questões que traz para a gente de debate, de fazer a gente pensar, analisar. E o que eu queria colocar, eu acho muito legal, que vai fechando as coisas, né, no nosso estudo em espiral, principalmente, é aquilo. A gente começa com profissionalidade, aí a gente vai para a gestão de conflito e a gente vai para a gestão em saúde. Então, as coisas vão se fechando e a gente vê, inclusive, até no post do médico que você trouxe, ele traz gestão. Então, a gente não, é o que você falou, é muito complexo, né? Essa coisa de interprofissionalismo. E é muito importante, principalmente por uma estratégia que a gente está trazendo, que o SUS trouxe, que é a estratégia de saúde da família, né? Não tem como ser uma estratégia da saúde da família, uma USF, né? Sem ser algo com interprofissionalidade, né? Com certeza. E nós temos estudos também produzidos em ambulatórios, em hospitais, tá? Eu trouxe a questão da narrativa do Guilherme da atenção primária, porque é a minha ênfase, né, de atuação. Evidências também em ambiente
de especialidade, secundário, terciário. E é isso. Olha, eu consegui no tempo, hein? Fui forte. Mas eu estou à disposição, qualquer dúvida me sinalizem. É um prazer e, assim, obrigada por estarem aqui, porque alguma mensagem vocês levarão, né? E eu espero encontrá-los na vida real, diante de uma prática colaborativa, com outro olhar e com outro modelo de atuação. Eu agradeço, professora. Nós agradecemos. Essa discussão foi super importante. Obrigado, viu? Bom, pessoal, agora a gente vai ter um intervalo até 1 hora. E nesse período a gente vai passando o vídeo dos patrocinadores. E só lembrando que aquela surpresa que a gente anunciou no Instagram vão ser alguns sorteios. Então, ao final da última palestra, a gente vai ter vários sorteios e a gente combina tudo certinho, tá bom? Mas aí a gente volta 1 hora. Gente, vamos voltar agora do intervalo. A palestrante de agora, a doutora Regina, ela vai contar um pouquinho pra gente sobre a carreira no Exército da Medicina. E, bom, é isso. Aí a gente vai começar agora 1 hora e em breve eu envio as palavras-chave, tá bom? Fiquem de olho no chat, que eu já envio também as palavras-chave e envio o formulário. E depois a gente envia para vocês a nossa surpresa, que vai ser o sorteio. A gente vai realizar aqui ao vivo, tá bom? Eu acho que é isso. Obrigado, pessoal. Deixa eles mesmo falando melhor. Eu botei o teu. Será que vai voltar a sala? Pode começar. Vou ligar minha câmera, que é fácil. Aí. Doutora, a senhora está com algum problema para conseguir espelhar a tela? Ligou? Não, agora está aparecendo. Tá, beleza. Como estamos? Sim, podemos começar já. Ah, tá. Bem, bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo. Meu nome é Regina Barros Cordeiro Pântano. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, da faculdade. Muito obrigada pelo convite e dizer também que eu me senti bastante honrada. É uma honra para mim estar aqui participando desse simpósio. Bem, a parte que me coube falar é sobre a medicina no Exército. Eu vou tentar ser breve para não ficar algo muito cansativo e depois a gente pode abrir para perguntas, se assim for o desejo de vocês. Bem, existem 2 maneiras do médico ingressar no Exército. A primeira delas seria através do serviço militar temporário. Como nós sabemos, no Brasil, o serviço militar é obrigatório para homens. Estão me ouvindo? Tudo bem? Oi? Tudo certo? Sim, tudo certo, doutora. Pode continuar. Tá, então, no Brasil, né, repetindo, o serviço militar ele é obrigatório para homens. Quando o jovem completa 18 anos, ele deve se dirigir até uma unidade de alistamento e fazer o alistamento militar. O médico, nessa época, já é feita uma reunião ou várias lá, e alguns já são dispensados, porque tem algum problema de saúde que impede o ingresso nas Forças Armadas. Outros não podem servir por algum outro motivo, e o futuro médico, às vezes excesso de contingente, que é o palavreado que eles usam, que quando existem mais candidatos do que vagas nos quartéis para o início do serviço militar. O futuro médico, normalmente, nessa época, ele já está na faculdade. Muita gente entra na faculdade aos 17 anos, ou até um pouco antes. Nessa circunstância, o serviço militar ficará adiado para a pós-formatura. Muito bem, vida que segue. No 6º ano, os rapazes vão se dirigir até uma unidade militar
mais próxima da cidade onde eles moram. No Brasil existem 12 organizações militares distribuídas de norte a sul do país. Então, o futuro médico se dirigirá até uma organização militar para se apresentar. Lá, eles vão analisar o currículo do médico. É um exame de seleção, é um concurso público, vamos dizer, só que é uma seleção mais simplificada. Então, o futuro médico ele vai preencher alguns questionários, vai participar de reuniões, inclusive, algumas unidades até perguntam se ele quer realmente servir. Aqueles que não querem servir, geralmente vão para o final da fila. Os que manifestam interesse passarão por uma banca examinadora. Depois, a próxima etapa será a avaliação física desse candidato, como ocorre em todo o serviço público. Então, a pessoa vai fazer uma série de exames laboratoriais, vai fazer uma avaliação psicológica, uma avaliação oftalmológica, etc. Depois de todo esse processo seletivo, então, o rapaz será chamado, isso já provavelmente será o final do ano já. Então, terminou o processo seletivo, os médicos serão chamados para serem locados ou nos hospitais ou nas unidades de saúde das cidades menores. Não são todas as cidades que têm hospital militar, mas nos quartéis existem os ambulatórios, que são, como o nome diz, são locais onde os médicos selecionados, né, os aspirantes, eles vão atender aqueles profissionais, os militares que lá trabalham, e para fazer atendimento simples, são ambulatórios de pequena complexidade. Caso haja necessidade de um encaminhamento, então o paciente vai ser encaminhado para um hospital militar. Agora, vamos falar, e se o jovem ele foi selecionado, né, ele vai pagar o serviço militar obrigatório, e ele passou na residência, vamos dizer, ele formou. Enquanto houve esse processo, ele foi selecionado, ele passou na prova de residência. O que vai acontecer? Se ele tiver interesse, ele pode servir aquele ano no Exército e a vaga de residência dele fica assegurada. Após um ano, ele termina o serviço militar obrigatório, vai fazer sua residência e a vida que segue. Se ele, por acaso, quiser, vamos dizer, ele não fez a prova, ele terminou o primeiro ano, gostou, se identificou com a estrutura militar e ele quer continuar. Então, ele vai ter 2 caminhos a seguir. Ele pode ficar até 8 anos no Exército, renovando o contrato dele anualmente. Então, ele será prestador do serviço, ele ficará como médico temporário. Então, durante esses 8 anos, ele continuará como militar, mas ele vai renovar anualmente. E a qualquer momento, depois do primeiro ano de serviço, ele pode sair, não é obrigado a ficar 8 anos, ele pode ficar até 8 anos. Agora, vamos falar sobre as meninas, né, sobre as médicas. A partir do ano de 1996, as médicas começaram a entrar no Exército como voluntárias, isso ocorre até hoje. Porque a médica, ela não é obrigada a servir, não existe serviço militar obrigatório no Brasil para as mulheres. Então, quando eu comentei que os rapazes, no 6º ano da faculdade, eles vão até as organizações militares para dar início ao processo seletivo para incorporar no Exército, as moças vão passar pelo mesmo processo vão ser examinadas, vão passar pela banca examinadora, mas vão servir como voluntárias. E da mesma forma que os rapazes, elas podem ficar até 8 anos como médicas temporárias. Vão exercer as mesmas funções, vão ter o mesmo salário. Bom, aí vamos agora dizer que, já falei da residência, aí os médicos e as médicas foram selecionados e vão iniciar o serviço militar. Isso normalmente ocorre no início do ano, no início do mês de fevereiro, de cada ano que ocorre essa incorporação. Daí,
Nos primeiros 45 dias, os médicos e as médicas, eles já não vão entrar imediatamente no hospital ou no ambulatório, né? Eles vão passar nos primeiros 45 dias por um curso para aprender a ser militares. Então, eles vão aprender a marchar, a fazer ordem unida, vão aprender algo sobre o regulamento, enfim. A parte médica, nesses primeiros 45 dias, ela ficará um pouco de lado. Eles serão militares. Inclusive, esse período de treinamento, eles podem até ser deslocados para manobras no meio do mato, por exemplo, aqui no meu estado, Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, existe uma fazenda do Exército, não exatamente aqui, fica situada a mais ou menos 250 quilômetros no município de Bodoquena, perto de Bonito, Bonito vocês todos devem conhecer, né? Então, ali, essa fazenda, eles vão, os médicos e as médicas também, eles vão, podem, isso depende do ano, do comandante lá da unidade onde eles estão, eles podem, inclusive, fazer um treinamento de guerra, uma simulação de guerra, como se fosse uma guerra, vão treinar técnica de sobrevivência na selva, etc. Isso pode acontecer durante esse período de treinamento. Ou, às vezes, até alguns soldados, cabos, enfim, alguns outros militares vão fazer um treinamento. Sempre um médico vai acompanhar, e esse médico normalmente é o aspirante. Então, tem que ter sempre um médico ali, porque se alguém passa mal, se alguém precisa ser socorrido, o médico estará pronto para acudir nessas situações fora do quartel ou fora do hospital. Bem, em relação à hierarquia, quando o médico ou a médica entram, né, logo após aquele processo seletivo, a patente deles será aspirante a oficial médico. Então, eles vão fazer o treinamento e depois de 6 meses da entrada, eles serão promovidos a segundo tenente. Depois, se for do interesse deles permanecer até o final do ano, se é obrigatório, no final do ano eles serão promovidos a primeiro tenente. E aí poderão dar baixa, porque os homens terão cumprido o serviço militar obrigatório, ou continuar. As meninas e os que tiverem interesse vão continuar, como eu disse, por até 8 anos. Podem ficar. Aí, só que podem ficar até 8 anos. Bem, então, essa seria a primeira forma do ingresso no Exército. Existe também uma segunda possibilidade durante esse período em que o médico ou a médica está prestando o serviço militar, ele está lá faz 1 ano, faz 2 anos, aí ele resolve que ele quer ingressar da segunda forma nas Forças Armadas, que seria para ser um militar de carreira, porque esses 8 anos ele é um militar temporário. E aí forma-se uma espécie de um cadastro. Vamos dizer que o Brasil entre numa guerra. Esses militares, esses que ficaram 8 anos, eles podem ser chamados, inclusive as mulheres. Então, ali ele fica em dia com o serviço militar, mas é formado uma espécie de cadastro de reserva, e caso seja necessário, eles serão chamados no futuro. No caso de uma guerra, uma situação muito excepcional, né? Eu me lembro, em 1982, meu marido era militar e houve a Guerra das Malvinas, provavelmente vocês nem eram nascidos ainda, e foi cogitada a hipótese do meu marido é médico, era militar naquela época, de eles irem até, talvez, a Argentina, né? Talvez o Brasil entrasse no conflito, não entrou. Então, eu ainda nem era casada, e aí eu ficaria viúva antes de casar. Então, mas felizmente o Brasil não entrou na guerra, eu acho que foram até pelas minhas orações. Bem, mas falando sério. Então, a primeira forma de entrar no Exército seria através do serviço médico temporário. Mas aqueles que se interessam em ficar no Exército, eles podem prestar um novo concurso público para ser médico de carreira.
é um processo seletivo, não obrigatoriamente precisa ser, já ter prestado, precisa ser, estar temporário no Exército, desde que, pode ser um médico que já prestou serviço militar, ele deu baixa, ele ficou 2 anos, aí ele resolveu ficar aqui fora, mas agora ele resolveu ele quer ser oficial do Exército. Então, qualquer civil pode prestar também esse concurso, desde que ele esteja em dia com as suas obrigações militares. Mulheres, sem problemas. Então, é uma prova bastante disputada, inclusive agora já estão abertas as inscrições para, o nome lá é Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. As inscrições vão abrir no dia 14/6 e vão se estender até o dia 5 de agosto. Existe um site, então, para aqueles interessados, vão fazer a inscrição. E essa vai haver uma prova, normalmente parece que é no dia 11 de setembro, então essa prova é composta de 40 questões, 20 de conhecimentos gerais de medicina e 20 de conhecimento específico. Para prestar essa prova, para entrar, para ser médico de carreira do Exército, não só o médico pode prestar essa prova para ser militar de carreira. O dentista, o farmacêutico, o veterinário também tem acesso a essa mesma prova na área deles. Então, quem quer seguir a carreira vai se inscrever e vai fazer a prova. Existem, esse ano vão ser ofertadas 122 vagas, e sendo que, se eu não me engano, acho que um pouco mais, em torno de 100 vagas serão para médico, o resto para dentista, farmacêutico e veterinário. Quem quer seguir a carreira militar, para prestar esse concurso, para ser militar de carreira, pode ou não ter feito a residência. Existem 19, esse ano vão ser oferecidas 19 vagas para não especialistas. E lá no edital vocês vão ver que tem vagas para diversas especialidades. Essa prova, como eu disse, é composta de 40 questões, 20 de conhecimento médico específico e 20 da área escolhida, né? Anestesiologia, são 20 relacionadas à área médica comum e 20 à anestesiologia, por exemplo. Bom, depois, e para que o processo seletivo prossiga, há necessidade de acerto de pelo menos 50% dessa prova. Então, uma vez o médico passou, fez mais que 50% nessa prova, aí ele vai passar pela avaliação de saúde. Então, vai ter uma banca examinadora que vai pedir uma série de exames dele, avaliação psicológica, oftalmológica, e por aí vai. Passou nessa segunda fase, que seria a avaliação de saúde propriamente dita, aí ele vai fazer avaliação física. Para ser militar de carreira, há necessidade de capacitação física. Para os homens, e normalmente essa prova de capacitação física, ela é feita através de corrida, abdominais e flexões. Os homens, isso para homem e para mulher, corrida, abdominais e flexões. Existe um número X de corrida, para a mulher acho que são 2 km, para homem 2,4 km, um número X de abdominais para a mulher, um pouquinho menos, e flexões de braço também um pouquinho menos para a mulher. Para os homens, há necessidade de eles fazerem barra, tem que ficar pendurado lá naquela barra. E se não passar no teste físico, pode ser que ele tenha sido aprovado tanto na prova escrita quanto na avaliação de saúde, que ele não vai entrar. Bom, uma vez que ele superou todos esses obstáculos, ele vai ser chamado para ingressar na escola de saúde. Existe uma em Salvador e uma no Rio de Janeiro. A mais conhecida é no Rio de Janeiro. Lá ele vai prestar um curso, chama Curso de Formação de Oficiais, que vai durar em torno de 9 meses. Lá ele já vai receber, ele vai entrar como primeiro tenente aluno, mesmo que ele
tenha dado baixa lá atrás do serviço voluntário, ele vai entrar como primeiro-tenente aluno e vai sair de lá como primeiro-tenente. Durante esse período, ele vai receber uma bolsa, né, ele vai receber um salário de primeiro-tenente, e se quiser, ele vai ter o alojamento lá. Então, para quem deseja seguir a carreira, seriam essas duas opções. Aí, vamos falar sobre residência. Há possibilidade de você prestar o serviço militar e ser residente? Sim, existe residência médica no Exército. O hospital em Brasília, o Hospital das Forças Armadas, em São Paulo, o Hospital de Área de São Paulo, no Rio, o Hospital Central do Exército, eles têm serviço de residência. O médico civil pode entrar, são provas também, são processos seletivos. Agora, se o médico estiver, o temporário, ele está lá há 2 anos, 3 anos, ele não prestou prova de residência, ele quer prestar a prova, ele vai fazer a prova, se ele for aprovado, existe a possibilidade de ele continuar sendo militar e ele também fazer a residência. Então, isso vai depender de conversas, vamos dizer, entre ele e o chefe dele, o comandante. Uma coisa que a gente também precisa falar é sobre carga horária do Exército. Isso varia, né, de acordo com o quartel, varia de acordo um pouco com a situação dele. Por exemplo, em ambulatório, ele vai, em cidades pequenas, ele vai, aqui, por exemplo, nós temos várias cidades menores ao redor de Campo Grande é a capital. Então, lá naqueles ambulatórios de pequena complexidade, onde ele vai trabalhar, normalmente são 30 horas, depende, por semana. Aqui na capital, ele aí tem que fazer os plantões, né? Aqui nós temos um hospital militar, que é um hospital muito bem equipado, nós temos, inclusive, eu que na minha área, eu sou ultrassonografista, nós tínhamos equipamento de ultrassonografia muito bom, temos ressonância, tomografia, então a carga horária vai depender de onde ele vai trabalhar, se ele vai trabalhar na cidade interior, se ele vai trabalhar na capital. Mas existe, o Exército fala que existe, o militar, ele é militar 24 horas, ele pode até ter ele pode ter um outro trabalho, um outro concurso público, não existe um contrato de exclusividade. O militar, o médico, ele pode trabalhar em outro lugar, mas o Exército é uma prioridade, ele pode trabalhar no posto de saúde, mas o Exército é a prioridade dele. O que a gente vai falar sobre agora, sobre qual a diferença entre um hospital militar propriamente e um hospital comum? Em termos técnicos, praticamente diferença nenhuma, o médico exerce a função dele ali normalmente. Agora, existem algumas particularidades, algumas reuniões, né, que, por exemplo, ele vai ter que participar de formaturas, mas a parte técnica, médica, propriamente, não muda. E até o que a gente precisa falar é que os hospitais militares, eles são bem equipados. Pelo menos esse aqui de Campo Grande, que é o que eu trabalhei durante 30 anos nesse hospital, é um hospital bem equipado. Então, você tem acesso a laboratórios, você tem acesso a tomografia, raio-x, inclusive o serviço de raio-x de lá é 24 horas. Às vezes você está no hospital aí que acabou, no hospital civil, que acabou o expediente e não tem raio-x funcionando. Lá tem raio-x funcionando 24 horas, tem tomografia funcionando 24 horas. Então, dá para fazer um ótimo trabalho. O paciente precisa, por exemplo, ele precisa fazer uma cirurgia cardíaca e não tem um cirurgião cardíaco dentro daquele hospital. Os hospitais militares, eles também não têm convênio com os hospitais civis. Então, o paciente ele pode ser tratado no hospital civil ou ele pode ser transferido para um hospital militar de maior complexidade, um hospital que tem um profissional que realiza aquela cirurgia. E assim, o que eu achei muito interessante durante todo esse tempo, existe um respeito pela autonomia médica.
eu trabalho aqui fora, então, às vezes aqui você trabalha com um plano de saúde, você vai pedir um exame, você tem que preencher N formulários, tem um auditor lá que fica te questionando por que você está pedindo tal exame. O que eu percebia lá no hospital não era isso, a autonomia do médico era respeitada. Tá, precisa fazer tal exame, então vai lá, faz o exame. Então, isso é algo muito importante. Bom, quem tem direito a ter atendimento, né, nos hospitais militares? Militares, seus dependentes, funcionários civis também, né, com seus, as unidades militares têm funcionários civis também. Aqui no Hospital Militar de Campo Grande, eu entrei em 1986, fiquei até 2015 e eu fui a última médica civil. Quando eu entrei, nem existia mulher no Exército, eu entrei em 1986, então só tinha 2 médicas civis no hospital, era eu e uma outra otorrino, e depois as meninas foram entrando e nós fomos aposentando. Então, o que eu tenho visto por aí é que, assim, muitos acadêmicos podem até fazer esse primeiro ano, terminar a faculdade, prestar o serviço militar obrigatório, os rapazes, as meninas como voluntária, fazer um pé de meia, porque é um salário atrativo, atrativo relativamente, depende, mas assim, para uma pessoa informada, em torno de 7 mil e poucos reais, dá para ter um outro vínculo fora, e depois prestar a residência. Eu tenho visto muito isso, porque quando a pessoa vai prestar residência, ela já terá feito uma poupança, né? Porque a bolsa da residência é bem menor do que, acho que está em torno de R$ 2.800, né? Então, assim, isso também pode ser feito. Bem, enfim, eu acho que era isso que eu tinha para dizer, né? Não sei se vai ter pergunta, né? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, né? Desculpa, eu estava abrindo o áudio. Queria agradecer pela aula. Bom, eu tenho uma pergunta que, na residência, como a senhora falou, a gente realmente tem um valor mínimo ali de salário, que é aquele piso salarial que agora atualmente até subiu para 3.500. No Exército também tem? Quando você faz alguma residência ou você trabalha para o Exército, tem uma faixa salarial Bom, mínima? se você entrar por exemplo, você é médico civil, você já prestou seu serviço militar, você está aqui, aí você vai prestar a prova para residência lá no Hospital Central do Exército, no Rio, né? Aí você vai entrar lá, você vai ganhar a bolsa da residência. Aí lá você vai ganhar a bolsa, o salário deles lá, para residente civil. Agora, se você é um médico militar e está fazendo a residência, você já é um médico militar e aí você prestou a prova para a residência, então você vai continuar recebendo o seu salário de militar. Por exemplo, se você é primeiro-tenente, você vai receber o seu salário de primeiro-tenente e vai fazer a residência. Agora, eu não sei se existe um acúmulo, entendeu? Se você vai, isso eu não saberia dizer, mas é mais ou menos por aí. Né? Obrigado, viu? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar no chat, eu estou aqui de olho. Bom, acho que não tem mais nenhuma dúvida. Queria agradecer pela aula, foi ótimo. E agradecer todo mundo por ter participado do evento. Agora a gente vai fazer o sorteio e tudo mais dos prêmios dos patrocinadores. E queria agradecer novamente a participação da doutora Regina. Muito obrigada, eu é que agradeço e estou sempre à disposição. Obrigada. Foi ótimo, doutora, parabéns. Obrigada. Bom, gente, vamos dar andamento ao sorteio. Eu vou entrar aqui com a minha outra conta para conseguir espelhar para vocês a lista. E a Ana Carla vai sortear o número pelo computador dela. Rapidinho, a gente já viu os resultados e já coloquei para sortear 3 números automaticamente. E dessa forma, a gente já consegue sortear esses 3 números e já dar andamento para os ganhadores. Pode abrir primeiro o... Tá bom, demonstra aqui primeiro então. Só um segundinho.
Gente, estamos sorteando aqui. Ai, desculpa. Foi mal, gente. Tava sorteando aqui, eu tava com meu celular aberto para escolher a tela, deu eco. Bom, a gente tá sorteando aqui o número, a Ana Carla tá clicando. Foi o número 727. E o terceiro número, que a bolinha está se recusando a liberar, mas 727. E a gente pode sortear um outro número depois. Bom, eu vou abrir aqui para vocês a lista. Tenta recarregar a página. A gente decorou 727, aí depois a gente revela só uma bolinha. Vocês estão vendo a tela do meu celular. Como vocês podem observar aqui, número 7 é a Caitlyn, que ganhou, então, o sorteio da Medcel. Vou até mandar aqui no chat. Opa, o Medcel. Ganhou o sorteio da Medcel. Vamos ver o número 27, que é a Lorena. E, Lorena, se está presente no evento, você pode mandar um oi aí no chat, senão a gente vai sortear outro número. Não sei se Lorena está presente. Deixa eu dar uma checada na lista. Lorena não está presente, aparentemente, pelo menos não com o nome. Lorena, a gente vai esperar até 1h36. Por favor, envia aí. Bom, gente, acho que Lorena não está presente no chat. Então, eu vou parar de espelhar minha tela e vou passar para a Ana Carla sortear mais números. Gente, tá difícil hoje com o site do sorteador aqui, mas a Ana Carla tá abrindo. Só mais um segundinho. Apareceu? Ah, sortear dois números agora. Vamos botar fé pro negócio aí. Ai, Jesus Cristo. Vamos, essa agora vai. Vai? Calma. Tá difícil. Qualquer coisa a gente pode fazer uma enquete. E vocês votam um número. O que vocês acham? De 1 a 29. E o número que tiver mais votado, a gente dá o prêmio. Porque o site do sorteador realmente não está rolando. Vamos tentar de novo. Ô, Ana, clica nesse sortear sem repetir o resultado. Vamos ver o que acontece.
8. Ok, vou espelhar minha tela para vermos quem é 8 e 29. Ana, você pode desespelhar sua tela, por favor? Deixa eu abrir aqui minha tela, então. Oito e 29. Número 8 é Paulo Roberto. Paulo Roberto, manda um oi aí no chat, por favor. E 29 é Lucas de Almeida. Tem gente que tá com nome diferente, então a gente não sabe quem que é. Então, pessoal, por isso que a gente tá pedindo para mandar esse oi no chat. Bom, gente, aparentemente eles não estão, então vamos ter que fazer outro sorteio. Deixa eu parar de espelhar minha tela para Ana Carla fazer outro sorteio. Vamos lá. Bom, gente, deixa eu espelhar minha tela. Só um segundinho. Dois. Gabriela de Girolamo. Acho que eles estão falando certo, não sei. Se tiver, manda um aí no chat, por favor. E o outro é 9, né? Que é Maria Beatriz. Se tiver aí também, manda um aí pra gente. Gente, para facilitar a vida de todo mundo, eu vou espelhar a minha tela. Mas eu vou espelhar a minha tela, não. Vou pegar a ordem de pessoas que tá aqui no Zoom. Vocês podem acompanhar neste momento. E aí a gente sorteia um número e conta aqui para ver qual que é. Bom, então você pode fazer um sorteio de 1, 12, 11, na real, porque eu tô duas vezes. Bom, gente, 1 e 6 vamos chegar aqui na lista. Bom, 1 me desconsiderando é a Ana Carla.
uma das organizadoras do evento que ganhou. Olha a marmelada. Ana Carla que ganhou. E a sexta pessoa é 1, 2, 3, 4, 5, 6. A Isabela Cordeiro Pântano. São as nossas duas ganhadoras. E agora eu vou enviar aqui no chat a terceira palavra para vocês. E vou enviar também o link para responder o Forms, tá bom? Vocês respondendo esse Forms ganham as horas complementares que é da faculdade. E quem ganhou, mesmo que não precise das horas, também tem que preencher, porque lá estão as informações para enviar para vocês os prêmios, tá bom? Aí eu vou pegar agora aqui o link e vou enviar para vocês o formulário. É isso aí, gente. A palavra 3. Deixa eu pegar aqui um segundinho. Estava com ela anotada, mas eu fui espelhar minha tela, fechei. A palavra 3 é exército. E vocês, Ana Carla ganhou Medline e Isabela ganhou da Med Simple. E aí a gente vai ter aqui vocês ganhando os prêmios em breve. E é isso aí. Eu vou mandar agora o formulário e é só preencher e pronto. Todo mundo ganhou o prêmio, podemos considerar um evento finalizado, tá bom? Queria agradecer novamente para o pessoal que ajudou aqui no desenvolvimento do evento, aos palestrantes e a vocês, claro, que estão assistindo o evento. Muito obrigado por estarem aqui. E, bom, é isso. Vou só enviar aqui o formulário para vocês, rapidinho. Lá no Instagram, tá falando certinho quais que são os prêmios. No seu caso, Isabela, é Med Simple. Então, você vai receber um acesso à plataforma Med Simple, que é diversos resumos, é uma plataforma super completa, tanto para profissionais que já estão atuando na área, quanto para quem quer passar numa residência, ou até mesmo estar no curso de medicina. É muito legal. Eu vou enviar para vocês agora o formulário aqui, rapidinho. Gente, esse daí é o link do formulário, só preencher e vocês já podem sair do evento, tá bom? Se alguém tiver algum problema, é só me chamar. Só lembrando que depois a gente vai disponibilizar também no e-mail de todo mundo que está aqui no evento o acesso às plataformas, que nem a gente divulgou nas redes sociais. Eu vou enviar um e-mail para vocês certinho, explicando como é que vocês podem usar. Porque os participantes também vão ter acesso a conteúdos exclusivos de todas essas plataformas. E aí eu passo para vocês. E os ganhadores vão ter acesso a um conteúdo extra, além dessa que todo mundo vai ter acesso. Tá bom? Mas por vocês estarem aqui, vocês têm direito. Aí eu envio no e-mail de todo mundo aqui.